Bom, vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Filipe Schelza, sou sócio-diretor do Escritório de Relações Governamentais Ímpetus Public Affairs, localizados aqui no Rio de Janeiro, e também diretor regional da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG. A ideia do evento hoje é justamente, como eu dizia antes de cair, é debater Rio de Janeiro, debater as pautas mais estratégicas para o nosso Estado. E o que é o Rio de Janeiro, no final das contas? O Rio de Janeiro é esse farol cultural para o Brasil, é a porta de entrada dos turistas, é também a segunda maior economia, mas também é um Estado ainda que sofre muito com a questão de segurança pública, ainda está desorganizado financeiramente, existem ainda muitas pautas que precisam avançar, a temática de infraestrutura, de parcerias público-privadas e por aí vai. Então, a ideia hoje é realmente a gente abordar, lembrando que esse evento está sendo feito em parceria entre a Ímpetus Public Affairs, a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais e a Matchmaking Brasil, que está gentilmente nos auxiliando com a questão da transmissão. Eu vou passar a palavra para a presidente Ana Carolina Venuto para fazer as suas considerações e, logo após, a gente inicia o debate e vamos a fundo aí das temáticas separadas. Carolina, por favor. Bom dia a todos. Não vou usar muito do tempo, porque estamos aqui para ouvi-los, né, e não a mim. Queria apenas agradecer a presença aí dos parlamentares, principalmente, mas também da nossa audiência, que é muito qualificada. Parabenizar o Felipe por reunir todo esse timaço aqui para falar sobre Rio de Janeiro. É um prazer, como a ABRIG, estar aqui hoje reunindo pessoas e personalidades importantes para debater políticas públicas de um estado tão importante para o país. Então, Felipe, parabéns. Um ótimo trabalho aí para você e manda bala. Obrigado, Carolina. Saudar mais uma vez os nossos convidados, ao senador Carlos Curtim, ao deputado federal Hugo Leal e ao deputado federal Paulo Ganimi. Os três parlamentares de grande calibre para o Estado, que ampla experiência administrativa. Paulo Ganimi veio do setor privado, o deputado Hugo Leal e o senador Carlos Curtim já passaram pela administração pública, tanto no Executivo e agora no Legislativo. E, para a gente falar de Rio de Janeiro, pessoal, é impossível não abordar a questão da Covid. A ideia desse nosso debate é justamente deixar a bola pingando, né, para a gente conversar um pouco, deixar cada convidado expor suas ideias sobre temáticas, né, que considerarem relevantes, dentro dessa pauta que a gente vai selecionando com temáticas específicas. Começar, a gente está falando de Covid, a gente está falando sobre as alavancas necessárias para a recuperação econômica, os impactos dos programas que o governo federal e o governo estadual têm feito. Como é que os senhores têm visto toda essa questão, todas essas iniciativas? Como é que o Rio de Janeiro pode gozar de mais iniciativas? Como é que é a visão dos senhores? Eu quero abrir, inicialmente, passar a palavra para o senador Carlos Curtim, depois eu vou passar para o deputado Hugo Leal e depois para o deputado Paulo Ganimi, e assim vai começar uma conversa, um debate, um bate-papo rico. Por favor, senador. Muito obrigado pela oportunidade, Filipe, de participar, inclusive com esse time de parlamentares que eu não vou rasgar cedo aqui não, mas é sincero, eu admiro muito, né? Pluripartidários, querido Paulo Ganimi, que dá imensa contribuição à Câmara dos Deputados e ao Estado do Rio de Janeiro nos representando, assim como esse é meu amigo, inclusive, deputado Hugo Leal, que eu pude trabalhar diretamente com ele antes até de assumir o Senado e aprendi muito com a sua experiência, com a pessoa que é. O Rio de Janeiro, ele viveu momentos difíceis, né? Eu sempre fui um crítico aos dois grandes eventos, nunca escondi isso, porque sempre receei que era um projeto de corrupção, né? Em que pese a importância que é uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, era um projeto de corrupção, né? Isso para mim ficou muito evidente, e o Rio de Janeiro pagou e paga ainda essa conta há muitos anos, desde tanto que entramos numa depressão pós-Olimpíada e não foi à toa, né? Lógico que a cidade sofreu uma gestão que não conseguiu levar adiante aquela euforia, digamos assim, né? Mas o governo do Estado é o cidadão que está pagando a conta, aumento de impostos estaduais para poder recuperar o caixa, né? Arroxo, aperto, recuperação fiscal, impossibilidade
do Estado poder incentivar setores da economia com benefícios por conta da própria recuperação fiscal que se encontra e da dificuldade de caixa. Tivemos a felicidade, embora aí a depressão também pela queda do ex-governador Witzel, a quem muitos, como eu, acreditaram, poderia conduzir a um outro cenário, né? Foi um pouco mais do mesmo, a verdade é essa, mas tivemos a felicidade de encontrar, particularmente no governador Cláudio Castro. Hoje ele é do meu partido, mas eu o conheci antes, ainda no PSC, e quem me apresentou, faço o registro, foi nosso deputado Hugo Leal, né? E conheci uma pessoa que se mostrou, ao longo dos últimos anos, um grande articulador político, né? Ele, posso dizer, um pacificador, um conciliador, né? E uma pessoa que tem aí uma trajetória até parecida com a minha, né? Éramos suplentes, né? Mas que assumiu a responsabilidade e o compromisso de buscar a recuperação econômica do Rio de Janeiro e a união das forças políticas. Então, quero, inicialmente, nesse meu primeira abordagem, destacar o cenário atual, que nos encontramos dessa forma, e para onde vamos, vou acompanhar aí meus colegas e entrar depois nesse debate. Acredito que a Covid, sim, né, a saúde é o tema mais importante das nossas vidas, né? Sem saúde, inclusive, não andamos para frente, mas acredito que com o avanço da vacinação, e em outubro teremos aí 70% da população, acredito, vacinada, poderemos ter uma outra perspectiva. Eu acredito numa abertura responsável, tenho debatido muito aqui com o meu colega Paulo Ganimi, tentando persuadi-lo da importância da gente ter um certificado de vacinação e testagem, que é o meu projeto de lei, para abertura, não é para restrição. Restrição é o que a gente vive hoje, né? No Sergipe, por exemplo, a partir de 10 da noite, o próprio governo coloca lá toque de recolher depois das 10. O que a gente quer é que aqueles vacinados e testados negativos, não só os vacinados, também aqueles que não podem ou não querem, embora eu ache um absurdo, né? Mas os testados negativos possam voltar para ajudar o comércio, abrir o comércio com responsabilidade e a nossa economia, o setor de turismo e evento, principalmente. Mas aí deixo aí para o resto do debate. Obrigado, Felipe, pela participação. Continua. Obrigado, senador. Deputado Hugo Leal, gostaria de passar o microfone para o senhor, né? E realmente a gente tem visto aqui Super RJ no Rio de Janeiro, também um Fungedur vindo. E como é que o senhor tem entendido essas movimentações? Bom, Filipe, primeiro cumprimentar todos da BRIG, dizer da satisfação de nós estarmos podendo fazer esse debate aqui com o meu caríssimo amigo, senador Carlos Portinho, líder do PL no Senado Federal. Foi uma satisfação, podemos ter trilhado aí caminhos comuns juntos, e fico muito feliz de ele poder estar hoje exercendo assim, uma muito intensa atividade política. Isso é muito bom para o nosso Estado, né? Ter um senador ativo que viaja, que anda pelo interior, que conversa, que dialoga. Eu registro isso com muita satisfação, até para conhecer os problemas. Assim como faço da mesma forma com o meu caríssimo colega Paulo Ganimi, viu? Eu não vou errar seu nome, não, Ganimi, pode ficar tranquilo. A gente tem uma brincadeira aqui que ele sempre acha que eu vou errar o nome dele, ele faz uma provocação, mas então aqui ficando de lado aqui as brincadeiras, eu quero registrar aqui também, Filipe, a satisfação de ter o Paulo aqui como colega, como parlamentar. Não o conhecia, passei a conhecê-lo aqui na casa como parlamentar, e é eu posso afirmar com certeza, eu já estou no meu 4º mandato como deputado federal, é uma das gratíssimas surpresas que essa eleição de 2018 trouxe aqui para a Câmara dos Deputados. Eu prefiro falar das pessoas que eu gosto, que eu acredito que tem conteúdo, e é o caso do Paulo. Das demais, eu prefiro evitar outros comentários. Então, passamos, então, aqui o que nos interessa, que é essa dicotomia, né? Vamos lá, primeiro passo, né? Eu acho que ninguém nunca na vida imaginou que fosse acontecer no ano de 2020. Ninguém imaginou, ninguém poderia, nem uma previsão, nem Nostradamus talvez pudesse imaginar o que nós sentimos, percebemos, deparamos em 2020. Né? Uma situação no mundo, né, que contagiou, ou seja,
trouxe uma série de apreensões. E quais foram os países que saíram na frente? Como é que foi a situação? E aqui no Brasil, né, claro, no início, no período de final de fevereiro, março, abril, ainda tudo era muita novidade. E aí se estabeleceu uma dicotomia que eu acho que é uma dicotomia burra, extremamente burra, e eu acho que desnecessária, mais do que isso, que era entre ciência e economia. O que vale a ciência, a saúde, a economia? Que é isso? Imagina, as duas têm que conviver perfeitamente, é fundamental. É necessário que você, no momento de pandemia, no momento em que há um recrudescimento do processo econômico, abra as portas, abra a faculdade aqui, inclusive, como foi o caso do extrateto, para poder atender as pessoas que estão mais necessitadas. Aponta, isso é o processo econômico também, atender a economia, sem deixar de fazer o investimento na ciência, sem buscar, o que foi dito aqui pelo senador Portinho, a questão da vacinação ampla, geral e restrita. Né? Me remonto aqui, vou remontar aqui o que era slogan em 1979, 1980, muitos aqui não eram nem nascidos, mas era a abertura ampla, geral e restrita. É a mesma coisa da vacinação. A vacinação é ampla, geral e restrita. Quem não desejar, não deseja, e tá bom, é uma alternativa. Agora, você nunca pode brigar com a ciência. A ciência tem uma lógica, tem uma estrutura, tem um perfil, e é isso que conduz a ciência aonde nós queremos chegar. Então, o que nós deparamos aqui, talvez nós tenhamos perdido tempo no Brasil exatamente nessa dicotomia, que é inexistente. O processo econômico, ele é essencial para a vida das pessoas, para a dinâmica, para a sobrevivência, assim como a pesquisa, especialmente na saúde. Nós temos aqui no país as principais entidades de referência mundial. Nós temos aqui no país processos de prevenção que são meritórios na Organização Mundial da Saúde. Então, aqui, eu não estou discutindo se a manifestação presidencial A ou B, isso não é relevante no momento. O que é relevante é que nossa estrutura da política pública de saúde estava sobre pilares sustentáculos que dava condições e deu condições do sistema sobreviver, o sistema de saúde sobreviver e ampliar. Era necessário essa questão da ampliação. Não podia haver essa politização de uma questão que eu repito, que é ciência. Não dá, não tem isso, não existe essa lógica. E, por outro lado, é o processo econômico. O processo econômico, a medida emergencial, o que foi aí denotado aí como essa ampliação do auxílio emergencial, que foi assim, a sobrevida das pessoas. E aí sempre vem o componente político. O componente político, ele vem dentro do processo econômico, por óbvio. Né? Quando você tem uma crise econômica, você tem, não resta dúvida que essa crise econômica, ela sobrepõe, às vezes ela tangencia, às vezes ela atua contundentemente no processo político, é natural, e o inverso também. O processo político, a crise política, tangencia ou influencia no processo econômico. Mas aqui, na realidade, era uma questão de sobrevivência. O auxílio emergencial foi uma questão de sobrevivência. No estado do Rio, de forma muito prudente, né, apesar de todas as dificuldades que nós viemos passando, houve o Supera Rio. Repito, o Supera Rio é uma forma, um tipo de auxílio para outras categorias que precisavam sobreviver, principalmente os informais. E os informais não são culpa só, exclusivamente, dessa questão da pandemia, é da própria desregulamentação do mercado de trabalho, a própria desregulamentação dos contratos de trabalho. As formas de trabalho hoje mudaram. Eu estive recentemente com algumas lideranças sindicais, quando vem debater a questão dos seus direitos, eu digo o seguinte: ótimo, vamos debater sim os direitos que estão escritos na Constituição, no artigo 7º da Constituição. Ninguém está discutindo aqui redução dos direitos trabalhistas, porque são constitucionais. Mas eu pergunto, que tipo de diálogo nós estamos fazendo dentro do processo econômico com as novas vertentes de trabalho? Agora, ainda mais em 2020, com o teletrabalho, com os trabalhos remotos, com a tecnologia, como é que nós vamos nos deparar com isso? O Estado, né, como é o caso do Rio de Janeiro, que sempre foi inovador, que tem as principais
fontes de pesquisa, de trabalho científico, nós temos que utilizá-las para saber como lidar agora, no momento pós-pandemia, com as novas relações de trabalho, que já foram colocadas anteriormente, e como você vai criar novos espaços para atender essas relações que não são mais aquelas relações formais de trabalho. Isso, para mim, Filipe, talvez seja o fato mais essencial, porque o que a pandemia, o que o coronavírus antecipou na realidade nossa, aqui, no processo econômico, seja no país, seja especialmente no Rio de Janeiro, foi exatamente dentro dessa linha, dentro dessa visão, ok? Dentro dessa linha. Agora, o que não podemos perder de vista novamente, aí toca na parte especificamente da saúde, é a consolidação desse trabalho, do nosso sistema. O SUS não é só um projeto, uma proposta, que, aliás, se funcionasse como sistema, seria imbatível, e, obviamente, tem as suas mazelas, as suas dificuldades, mas ele se sustentou durante muitos anos e hoje ele foi o fato evidente da sustentabilidade hoje da pandemia que nós atravessamos, né? Não foi no ideal que desejávamos, mas avançou bastante. Então, o que sobrevive o SUS, não só apesar dos recursos, dos investimentos, sobrevive também do processo científico, do processo de conhecimento. É isso que nós não podemos abrir mão. Então, o processo de conhecimento hoje, dentro da área de saúde, tem muito a ver com o processo de desenvolvimento econômico também. Então, este aprendizado, que era inimaginável por qualquer diagnóstico, prognóstico, qualquer astrólogo, desde 2020, serviu, né, desse impacto enorme. Perdemos mais de quase 600 mil vidas, 560 mil vidas, mas tem que deixar um ensinamento. Que tipo de ensinamento, que tipo de país, que tipo de estado de Rio de Janeiro nós queremos? Hoje, governados, né, como disse o senador Portinho, por uma pessoa, né, que apesar de ser meu amigo, pessoa que eu conheço há muitos anos, foi, né, alçado a essa condição de governador e, graças a Deus, tem dado vastos depoimentos, vastas manifestações de que é o diálogo, que é acertar. Vamos aproveitar, talvez o vento que esteja soprando em favor do Rio de Janeiro seja nessa linha, e nós temos que saber fazer isso no aproveitamento, tanto no alinhamento dos governos federal, estadual e os governos municipais também. Então, fico por aqui para poder dar espaço e agradeço a oportunidade. Perfeito, deputado, obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o deputado Paulo Ganimi. Deputado, se quiser até trabalhar um pouco esse debate sobre a questão do projeto do senador Carlos. A gente tem visto que na Europa tem funcionado, né, senador, a França tem utilizado muito a questão dos passaportes para os vacinados, né, aquela certificação, e a gente está pensando também nessa retomada do crescimento. Então, como é que o senhor tem visto a questão do Covid e como é que a gente vai entrar também no debate sobre indústria do entretenimento, indústria de grandes eventos, que para o Rio de Janeiro é essencial. Então, se a gente fala de recuperação de Covid, o deputado Hugo Leal, o senador Carlos Portinho, também está falando da questão de grandes eventos, né? Então, por favor, deputado Paulo Ganimi, se eu puder introduzir as suas ideias. Bom, Filipe, primeiro eu queria agradecer a você e a Brig pelo convite, agradecer também, Filipe, pelo trabalho lá na época ainda na secretaria, deu uma ajuda muito importante lá com a FATEC de Vassouras. Agradecer também a Carolina Venuto e também não poderia deixar de destacar aqui os meus colegas parlamentares, nosso senador Carlos Portinho, deputado nosso mais sênior aqui da bancada do Rio, Hugo Leal, né, entre nós três, né? É o político aí há mais tempo e com certeza a gente aprende muito com ele lá na Câmara, alguém que tem sempre o bom humor, né, e a boa convivência com uma marca registrada, e ele não diz que vai errar meu nome, não, ele erra meu nome com frequência, eu tenho que ficar corrigindo, mas hoje ele acertou. E o senador Portinho, com certeza, dentro do nosso Senado Federal, chegou aí recentemente, claro que por motivo triste, né, para substituir nosso antigo senador, mas ele chegou no Senado mostrando para que veio com muita participação, muita atuação em temas muito relevantes, né? A gente fala aí de vários temas, um tema que eu tenho muito carinho, ele foi o relator no Senado do Marco Legal das Startups, que eu sou um dos autores, e muito bacana esse trabalho feito por ele, já chegando como senador e já relatando um tema tão relevante, assim como também a questão das SAs, né, do futebol SA também é um tema
tema bem relevante que a gente apoiou, foi favorável, tema muito bom, que pode ser muito bom até para o meu Vasco da Gama, que está muito mal e que precisa... Mas eu não votei favorável. Nosso Vasco. Mas eu não votei favorável por conta disso, não, tá? Eu votei favorável porque o projeto era bom e a gente tem que ser favorável ao que é bom. Mas, claro que se beneficiar o Vasco também, a gente fica feliz. Queria também aqui destacar algumas pessoas que eu estou vendo aqui na tela, não vou citar todo mundo, mas estou vendo aqui o João Leal, a Petula, estou vendo também o François, meu ex-colega de Michelin, a Glenda, amiga de longa data da faculdade. Tem muita gente bacana aqui também, o Cláudio Aze, minha equipe também está aqui presente. Muito bacana ver tanta gente bacana, boa, querendo participar desse debate. E eu destaco isso. Acho que debater política, debater o Rio de Janeiro é fundamental. E aqui a gente tem uma diversidade de ideias, não é tão diversa assim, né? Mas é um pouco diversa com os 3 parlamentares que aqui estão. A gente acho que tem mais convergência do que divergência, mas tem algumas divergênciazinhas assim, principalmente com o Hugo, né? O Hugo é uma brincadeira, tá? Mas o Hugo que faz um trabalho muito importante nessa questão de rodovias, transportes, tudo mais. A gente está sempre também fazendo uma dobradinha boa, ele como líder nesse tema, mas está sempre apoiando. E eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, falando um pouco, né, sobre contexto, claro que não dá para negar vitórias importantes que a gente viveu recentemente. O leilão da SEDAI, acho que foi talvez um grande marco, em todos os sentidos. Primeiro, porque é algo que eu acredito muito que seja um dos principais problemas do Brasil. Um problema vergonhoso, um problema que é diferente, por exemplo, da segurança pública, que também é um problema vergonhoso, mas que é um problema de difícil solução. A questão do saneamento básico, os números que a gente tem no Brasil de saneamento básico, são vergonhosos e a gente sabe como resolver. Só que falta vontade política, sempre faltou interesse, faltou recurso, faltou tudo isso. E a gente aprovou no Congresso o novo marco legal de saneamento básico, importantíssimo, e agora, recentemente, o leilão da SEDAI, que tem 2 lados importantes. Primeiro, entrada de caixa direto no governo do Estado e no governo nos municípios, muito dinheiro chegando para os municípios. E o efeito, na verdade, para mim, o principal é o efeito dos investimentos em saneamento básico, que vai melhorar a qualidade de vida da população do Rio, vai diminuir problemas de saúde, porque saneamento básico é saúde pública, vai diminuir também poluição ambiental, saneamento básico também impacta o meio ambiente, e vai gerar muito emprego, muito trabalho também no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma grande vitória. A gente tem aí também, eu acho que é importante destacar, a questão do regime de recuperação fiscal, a questão da revisão, da prorrogação, tem toda uma discussão em volta, mas é algo importantíssimo. Acho que o Rio de Janeiro, a gente não pode achar que nem esse leilão da SEDAI, nem outras iniciativas positivas que estão acontecendo vão resolver de uma hora para outra o nosso problema fiscal. O problema fiscal do Rio, ele envolve muitas questões. Envolve, sim, receita, e a gente, quando fala de receita, não é aumento de imposto, pelo contrário, né? A gente não pode ter imposto mais caro no Brasil do que... Bom, no Brasil já é caríssimo, mas do Rio de Janeiro consegue ser o topo do ICMS. Algumas iniciativas recentes positivas de rever ICMS de alguns setores, que eu acho que tem importância para a economia, para a atração de investimentos, mas a gente tem que resolver também o problema da despesa. Não dá para falar de equilíbrio fiscal, não só no Rio, mas no Brasil como um todo, em qualquer estado ou município, sem rever a questão da despesa. E esse é o tema mais difícil de ser enfrentado pelos governantes, porque é o tema que não é popular, que gera impacto político, gera perda de voto, mas a gente tem que saber enfrentar isso e tem que ter coragem de enfrentar. Não adianta só ficar indo atrás de dinheiro, tem que enfrentar o problema da despesa, sim. E isso é fundamental. E também outras questões ligadas à burocracia. A gente tem aí, dentro do nosso... No país, o país é burocrático, a gente é péssimo nos rankings, como Doing Business, fazer negócio, e o Rio de Janeiro sempre também peca muito por isso. A gente tem aí recentemente aprovada a Lei da Liberdade Econômica, em 2019. No Rio de Janeiro foi aprovada também a Lei Estadual de Liberdade Econômica, até falo com orgulho que foi a autoria do meu colega, amigo Alexandre Freitas, deputado estadual do Novo, e a gente tem muita iniciativa nesse sentido, tem que desdobrar isso também
em nível municipal. O próprio marco legal das startups também tem que desdobrar. Tem a questão do sandbox regulatório, que é um dos temas mais importantes. Isso não é dado, é algo que os municípios, que os estados precisam também avançar e aderir. Tem muita coisa a ser feita no Rio. Agora, também o Rio de Janeiro precisa resolver o problema de segurança pública. Então, acho que são os dois temas a serem endereçados no Rio: segurança pública e crise fiscal. Claro, a gente pode falar de saúde, pode falar de segurança. A gente, que o Hugo mencionou bem, nós que rodamos muito o interior, a gente vê vários problemas. Na saúde, a principal reclamação é falta de acesso a alguns tipos de tratamento nos hospitais locais. Tem que vir para o Rio, que é longe, tem que, às vezes, ir para um estado, para um município polo, como Campos, né, como Friburgo, e aí gera muito transtorno para a população. Como resolver isso? É difícil, mas é uma questão também de organização. Melhorar também o nosso CISREG, várias coisas que podem ser feitas nesse sentido. Mas pensando na recuperação do Estado, na recuperação, pensando no longo prazo, como eu falei, equilíbrio fiscal e economia e segurança pública. E quando eu falo economia diferente do equilíbrio fiscal, que a gente perdeu muita empresa. Isso vale para antes da pandemia. O Rio de Janeiro, historicamente, nas últimas décadas, perdeu indústria, perdeu empresa. É difícil recuperar o que tinha aqui, mas a gente pode atrair o que não tinha e o que não tem ainda. Por exemplo, toda essa parte de inovação, aí retoma aqui o marco legal das startups, mas o Rio tem um potencial enorme nessa área de inovação. Tem academia, que tem universidade, tem grandes empresas que podem ser motores para esse processo. Então, tem mão de obra qualificada. E, claro, tem um lugar que é lindo, que é maravilhoso para todo mundo morar. Falta o quê? Falta segurança. Segurança afasta investimento, segurança afasta quem está aqui já no Rio. Na verdade, está aqui não, eu estou em Brasília, mas estou falando daqui porque eu me sinto no Rio de Janeiro, mas quem está no Rio de Janeiro e faz com que as pessoas não tenham coragem de sair na rua. Isso impacta também o comércio, impacta tudo, né? Então, a gente tem que endereçar o problema da segurança pública e tem que endereçar o problema da segurança pública, endereçando o problema, para mim, que tem que ser atacado. A gente já tentou em um momento, não teve sucesso, ou teve um sucesso momentâneo, que foi a questão das UPPs, conseguindo, tentando resolver o problema da ocupação territorial. A gente não pode aceitar o Estado não estar presente dentro de parte do nosso Estado. Inclusive, tem dados aí que falam que metade da população do Rio está em zonas que são ocupadas ou comandadas pelo poder paralelo, seja o tráfico de drogas, ou seja a milícia. Isso não pode ser aceito. A gente não pode tolerar isso, que o Estado não chegue nesses locais. E isso vai até na discussão, entrando aqui um pouco na discussão da Covid. A gente estava discutindo várias regras, várias leis, que eu acho que são discussões importantes. Eu sou totalmente favorável a todas as medidas para evitar a contaminação, a difusão da Covid, a proliferação da Covid. Mas como é que a gente vai falar de imposição de algumas regras se a gente não consegue alcançar, se o Estado não consegue alcançar metade da população do Rio de Janeiro? Como é que a gente vai conseguir controlar o avanço da Covid, ou melhorar as condições, se a gente está falando aí que metade do Rio de Janeiro ele está completamente fora do limite de ocupação do Estado, do poder público de maneira geral? Então, é um problema que vale para tudo, que ataca tudo, desde a questão fiscal, a gente perde a arrecadação também, a economia, que não cresce da forma correta nesses setores, e também a questão da pandemia. E a pandemia, eu acho que a gente enfrentou de forma muito equivocada em vários momentos. O governo federal, de maneira geral, não ajudou, principalmente no início, com toda a questão da polemização envolvida no tema da pandemia. Acho que, não sei se foi o Portinho que falou, o senador Portinho falou sobre a questão de ciência, né? de falar de ciência e não falar de politização usando a pandemia. Isso é fundamental, e não foi o que a gente viu. Isso vale, inclusive, tanto para o Brasil, vale também para alguns estados, né, que polemizaram, que geraram atrito com o governo federal. Acho que o governo teve muita culpa, mas muitos estados também tiveram muita culpa nessa questão da pandemia no Brasil. E o Rio de Janeiro ele tem que saber agora viver o que vai ser nos próximos meses, ainda com a pandemia ainda instaurada, mas espero que com o crescimento da vacinação a gente tenha cada vez mais uma evolução do que a gente pode fazer, diminuição das restrições, que a economia volte a crescer, que a gente comece
poder sair de casa com mais facilidade, né? que os negócios, os eventos, o Felipe perguntou, né, sobre os eventos, a economia criativa, tudo isso depende muito da possibilidade que a gente tem de avançar e de crescer em relação a redução das medidas restritivas. Eu acho isso fundamental, e a gente tem que estar preparado para isso, e estar preparado para o pós-pandemia também, né? E a gente vê no centro do Rio, muito negócio fechou, poucos vão, e a gente tem que saber ser criativo para reencontrar aí a potencialidade de algumas regiões que não vão mudar, não vão voltar ao que eram antes, na verdade. Não vão voltar ao que era antes, porque a gente vai aprender a trabalhar de forma diferente. Não vai ser só remoto, como estava sendo agora, mas um sistema híbrido que não justifica, talvez, algumas estruturas que a gente tinha em relação a escritórios e empresas. Deputado, agora a gente está abordando o pós-Covid, está na agenda, mas também está na agenda, quando a gente fala de Rio de Janeiro, o senhor citou bem agora, a questão da SEDAI e obras de infraestrutura em geral, né? Então, isso, inclusive, está na nossa pauta aqui, que a gente tem que debater, é infraestrutura. A concessão da SEDAI é extremamente estratégica para o Estado. Eu queria até ouvi-los um pouquinho sobre isso, mas eu quero ir além também, né? Quando a gente entra na pauta de infraestrutura, a gente está entrando também na pauta da questão aeroportuária. A gente tem visto todo o debate Santos Dumont e o Galeão. A gente tem visto também toda a dificuldade da falta de algumas obras para eliminar os gargalos no Estado, como a questão lá do acesso ao Porto do Açu. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro até fez um elenco elencou algumas obras estratégicas. Então, assim, como é que a gente consegue, como é que é a opinião dos senhores, né, dos três? Eu vou começar de novo pelo senador Carlos Coutinho, depois passar pelo deputado Guilherme, por fim, deputado Paulo Ganimi, para a gente debater essa bola. E depois a gente vai abordar a segurança pública, eu acho importante, e a gente por aí vai. Mas a questão da infraestrutura agora, eu acho que, nesse momento, é pertinente a gente debater um pouquinho. Senador Carlos, se o senhor quiser iniciar já, botar suas ideias. Vamos lá. Obrigado. Gostei muito de ouvir aqui o meu deputado Hugo Leal, o deputado Paulo Ganimi. É sempre prazer ouvir, muito conteúdo os dois têm. E, Filipe, você traz aí temas, exatamente, olhando para o futuro. Eu acho que o Rio ele passou os últimos anos olhando muito para trás, ele teve que olhar para trás por conta do furo de caixa, de tudo que aconteceu. E agora eu acho, até a partir da estabilização do governo Cláudio Castro, né, com a sua posse como governador efetivo, preciso olhar para o futuro. E aí estabelecer alguns projetos que são estratégicos para o nosso Estado. Eu vejo muito o Estado, por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos, ele reagiu, né? A gente só reagiu. A gente não planejou e não agiu, não definiu quais são as estratégias de políticas públicas, de desenvolvimento econômico, e você toca numa que deveria ser a pedra número 1, que diz respeito às nossas fronteiras aéreas, digamos assim, né? O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro como hub do Brasil, né? Como hub do Brasil, aliás, como sempre foi. E desde o fechamento de Pampulha, ao contrário, ninguém quer fechar o Santos Dumont de forma alguma, mas é uma comparação inevitável, porque Confins roubou esse protagonismo do Rio de Janeiro a partir do fechamento de Pampulha, a partir do momento que definiu que o aeroporto de Belo Horizonte, né, internacional e nacional doméstico, é o aeroporto de Confins. E com isso, você tendo maior conectividade dentro do território nacional a partir de um aeroporto como o de Confins, Confins começa a atrair mais voos internacionais e o Rio de Janeiro começa a perder o seu espaço. Isso acontece no mesmo momento em que o Santos Dumont, né, entra pelo governo federal na pauta da concessão do lote 7, né, e que num processo de agora doeu, hein? Canibalização do Rio de Janeiro. Obrigado, Hugo. Essa agora engasguei. Né? Do aeroporto internacional, né? Às custas de você inflar artificialmente o aeroporto do Santos Dumont. Por que inflar artificialmente? Porque é olhos vistos. Quem pega
voo para fora, é lógico que o Santos Dumont ele tem uma centralidade, um papel importante na conexão, talvez, certamente, na ponte aérea, e talvez em voos para Brasília, alguns voos regionais de mais fácil acesso, dizem, embora, se for pegar a distância do aeroporto internacional, é das menores no mundo, e se você estiver na Barra, talvez seja mais rápido ir para o aeroporto internacional do que para o Santos Dumont, por exemplo, né? Então, a partir do momento que o governo federal, para fazer preço, isso está muito claro, eu já falei isso para o governo Tarcísio, vamos falar português claro, para fazer preço no processo de concessão do Santos Dumont, ele aumentou os voos domésticos e a conectividade do Santos Dumont em detrimento do Galeão. Quem pega voo sabe que isso aconteceu, né? O Santos Dumont é estratégico para a cidade do Rio de Janeiro, mas para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro é o aeroporto internacional. Aqui há um ponto de conflito, e eu tenho conversado muito com o Nicola e com o governador, de que a gente deve definir o que é estratégico para o Estado, porque a partir dessa definição, a gente senta na mesa com o governo federal, e o governo federal sabendo que isso é estratégico, porque ele não percebeu. Estratégico é fazer preço, dizer que a concessão foi a melhor venda da história, etc., etc., às custas do aeroporto, que recebeu investimentos para as Olimpíadas, que é considerado um dos melhores aeroportos do mundo, que é o internacional. O mesmo ponto de conflito existe, vamos ser bem claro, com o ministro Tarcísio, com relação à ferrovia 118, do Pôr do Açu, que para o desenvolvimento estratégico do Estado é imprescindível. E não vai ser a iniciativa privada que vai construir essa ferrovia por autorização, porque ela liga numa ferrovia da Vale. Ninguém vai ficar na mão depois da Vale para poder escoar a sua produção, porque ela que é dona da concessão da malha maior, né? Então, o rabicho lá do Espírito Santo para o Porto do Açu, ele pode ter recurso privado, mas ele tem que ter recurso federal, até porque o Rio de Janeiro, Hugo, aliás, é o maior especialista nisso, pode falar melhor, mas está perdendo recursos com a entrega da malha da FCA e a indenização, em vez de estar vindo para o Rio de Janeiro, atenção, está indo para o metrô da Bahia e para uma ferrovia lá de Minas Gerais, se eu não me engano, o Hugo pode do Pará, o Hugo pode... Ou seja, o que está aqui no Rio de Janeiro, a indenização que deveria vir para o Rio de Janeiro, que poderia pagar a F-118, não está indo. Conversei recentemente com o ministro Tarcísio, mais uma vez dentro desse ponto de conflito, que eu coloco mesmo o bode na sala, e ele falou, não, começamos os estudos e tal, é lógico que está empurrando com a barriga, né? Eu estou, inclusive, até falei isso para o governador e para o Nicola, eu acho que o governador tem que ser o grande líder desse processo de estabelecer o que é estratégico para o nosso Estado, né? E, a partir disso, a gente tem que ir de forma uníssona, junto, coesa, pleitear junto ao presidente, né, e ao ministro Tarcísio. Não adianta, e sei que o Hugo Leal já fez esse movimento como deputado várias vezes junto ao ministro, Paulo Ganini certamente também já trocou uma ideia com o ministro sem sucesso, no varejo eu também já fui, não adianta os parlamentares irem no varejo. O governo do Estado tem que definir a estratégia e vamos todos dizer isso é importante para o Rio. Porque é incrível que o presidente, que é do Rio de Janeiro, no final de 4 anos, com todo respeito, sou da base do governo, mas não vai entregar nada para o Rio de Janeiro. Vai entregar, Hugo, 3 quilômetros da ponte Rio-Niterói para a Avenida Brasil, que não foi nem o governo que construiu, que foi a concessionária. O que mais vai entregar aqui no Rio de Janeiro? Me diga o que o governo federal trouxe para o Rio. Com todo respeito. Então, acho que está na hora do presidente olhar para o seu quintal e para o que é importante para o desenvolvimento estratégico do nosso Estado. Perfeito. Pegando o gancho, senador, deputado Hugo Leal, vou passar a palavra para o senhor. Tendo em vista, o senhor é especialista em PPPs, né, tem tido toda essa atuação de destaque, como é que o senhor tem visto toda essa movimentação do Estado em buscar mais concessões, já começando pela SEDAI, né, que foi a maior, eu acho, da história do país, mas mais do que isso, né, tem a questão de rodovias, né, e ferrovias, a importância, suas impressões sobre o que tem sido feito. Bom, é bom ver a empolgação do senador Portinho, porque é exatamente isso. E eu costumo dizer que aqui no parlamento a gente faz como se fosse uma corrida de revezamento. Vai passando o bastão e cada um vai ter que correr mais para poder demonstrar isso. E é isso que a gente precisa. E o Paulo também. O Paulo é uma pessoa que tem se demonstrado, tem mergulhado
nessa discussão da questão da infraestrutura do Estado. Gente, óbvio, o Rio de Janeiro tem que deixar de ser laboratório. E é um caso nítido de discriminação. É discriminação, é exclusão. Por quê? É um Estado rico, tem royalty. Pô, mas peraí, essa discussão não passa por aí, passa do equilíbrio federativo e que precisa o Rio de Janeiro, pela população, pelo tamanho, pela sua importância, receber recursos. Parece que sempre está... Não, eu não tenho dúvida, não quero discutir com os outros demais estados, não é uma questão só de justiça, é uma questão de equilíbrio, de ser equânime na distribuição desses recursos e de colocar aquilo que o Rio de Janeiro merece. Por que eu falo que o Rio de Janeiro, entrando rapidamente nessa seara aqui da questão da infraestrutura, o Rio de Janeiro é laboratório porque foi o primeiro estado, preste bem atenção, o primeiro estado a fazer as concessões públicas lá nos anos de 1995, 96, as concessões das rodovias, a Dutra, a Rio-Teresópolis, a BR-040, Rio Juiz de Fora, a Ponte, e depois também entrou no segundo pacote de concessões em 2007 com a BR-101 Norte, que hoje a artéria está entregando, entrou com a 493, que é além Paraíba até Volta Redonda até a Dutra, e nós estamos com dificuldade nesses pacotes de concessões. E veja, o Portinho alertou aqui para o aeroporto, eu vou chegar no aeroporto, mas vou falar das rodovias que estão concedidas. O que está acontecendo é que só não foi feito o processo licitatório da Dutra porque nós tivemos uma atuação aí, o parlamento aqui, os deputados e senadores tiveram uma participação efetiva, porque estavam entregando um pacote de propostas que, inclusive, ia aumentar o pedágio, ao invés de reduzir, ia aumentar o pedágio da Dutra, ia aumentar a cabine de pedágio. Não é questão de financiamento dessa estrutura, mas era sem ouvir os estados e municípios. Foi o próprio presidente Bolsonaro, há um ano atrás, mais ou menos, que suspendeu essa maluquice. E aí tiveram que rever, tiveram que sentar, tiveram que analisar novamente e conversar. Eu falo o seguinte, a rodovia pode ser federal, o leito da rodovia, a responsabilidade pode ser federal, mas ela está no Estado. Ela passa pelos municípios. Não podemos aceitar isso. Eu já fui derrotado 2 vezes aqui em medidas provisórias, em emendas de medidas provisórias, dizendo o seguinte: colocando a obrigatoriedade de que os recursos arrecadados, ou pelo menos parte dos recursos arrecadados com a outorga, tem que ser investidos no próprio Estado. Isso é uma questão lógica. Eu vou citar agora, nós temos 3 processos de concessão prontos para acontecer no Rio de Janeiro com pacote de obras. Aí você fala, opa, vamos aproveitar, o ministro anuncia que a Dutra vai investir 14 bilhões. Ótimo, ao longo de 30 anos. Eu acho que é válido, mas o que vai vir agora, para o ano que vem, para 2023, para 2024, para o Rio de Janeiro? Tem proposta da duplicação da BR-101 Sul, que está inserido nesse pacote da Dutra, que vai ser apresentado agora, daqui a 15 dias, o edital já vai para a rua. Será que foi contemplado todas as demandas que o Rio de Janeiro apresentou? Ora, não dá para fazer uma concessão no meu quintal sem que eu não possa também receber os benefícios, não só dos recursos, que são da outorga, mas os investimentos. Eu não quero receber dinheiro, eu quero receber investimento. É isso que eu preciso, é isso que o Estado precisa. Então, Dutra, Rio Juiz de Fora, e a outra que é Rio-Teresópolis, era até Rio além Paraíba, né? Que era hoje explorado pela CRT, era do Rio de Janeiro até além Paraíba, esse era o trecho. Aí estão estendendo do Rio até Governador Valadares. Sabe que de além Paraíba até Governador Valadares, ele não se financia. Onde é que vai se financiar? É o trecho do Rio que vai financiar, inclusive estendendo para o arco metropolitano. Opa, nós vamos pagar essa conta de novo? Nós estamos há 25 anos pagando essa conta, não vamos pagar mais? Está errado, está errado. Essa foi a briga, essa foi a mobilização que já houve, mas a gente está fazendo audiência pública, faz tudo que pode fazer na NTT para poder, repito, nós não queremos criar caso contrário, né? Como disse o senador Portinho, não é questão de ser base ou aliado ou não ser base, é a questão de justiça com o Rio de Janeiro, de equilíbrio, de tratamento. Nós ficamos durante 25 anos
discutindo, pagando esse pedágio sem poder discutir. A única oportunidade que a gente tem para discutir nas concessões é essa oportunidade agora. É essa. Inclusive, para não acontecer o que está acontecendo, por exemplo, na RJ 101 Norte, que era explorado pela Autopista Fluminense, ou uma das empresas do grupo OHL, que é um grupo espanhol, e teve que passar para Artéries. E a Artéries está fazendo o quê? Devolvendo. Eu não consigo, porque a equação foi feita de forma equivocada. Foi um equívoco na concessão de 2007. A de 2013 eu não vou discutir, até porque não tem nenhuma delas que passa pelo Rio de Janeiro. Mas eu estou falando bem rápido, porque a gente poderia aqui falar de uma por uma. De números. Fora as rodovias do DENIT, por exemplo, vou dar um exemplo, a 483, que vai ali, acho que 483, que vai de Magé até Itaboraí, que é a continuação do Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano já foi entregue, grande parte foi feita pelo Estado, eu não vou discutir aqui sobre se for corrupção ou não, mas foi entregue, 74 quilômetros, e o trecho que vai de Magé até Itaboraí não foi entregue. E é um trecho criminoso. Aquilo ali é criminoso. Quando você passa por ali, eu aconselho a ninguém a passar, mas se for passar à noite, pelo amor de Deus, não faça isso, passe pelo menos de dia, porque é um trecho criminoso. Aquilo já devia ter sido pronto. É um trecho sob responsabilidade do DENIT. Cadê essa obra? Vamos esperar fazer o processo de concessão para fazer a obra? Não dá para aceitar. O ministro já esteve aqui, entendeu, viu a dinâmica. Outras áreas, a 356 lá no norte fluminense também precisa de investimentos, outros trechos que não estão ainda concedidos. Esse debate que eu estou falando, a gente precisa receber recursos. O valor que foi previsto por DENIT para o Rio de Janeiro só não foi menor porque os deputados se mobilizaram e colocaram lá quase uma faixa de 20 milhões, mas quem colocou foi a bancada, porque a previsão de orçamento do DENIT não teve. E que prejuízo é esse que o Rio de Janeiro vai estar recebendo? Então, nesse aspecto. No aspecto das ferrovias, é outra injustiça. Os recursos, já disse o Portinho aqui, os recursos da devolução do trecho da FCA, que ia do Rio de Janeiro até Campos, que a própria Vale foi deixando de lado, esses recursos tinham que vir e ser inseridos para os investimentos aqui, inclusive para continuar a F-118, que sai da Baixada e vai até Campos, vai até Vitória. Então, nós podemos detalhar essa questão. Nós temos a prorrogação do caso da concessão da MRS, né, que tem impacto direto aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive para fazer os gargalos, para fazer os cruzamentos. Isso é fundamental, isso é impacto, isso é recurso que vai gerar divisas. Nós não vamos criar casos, nós só queremos receber o que é justo, porque depois, se nós não discutirmos agora na prorrogação, nós perdemos no time. Aí depois você vai discutir ao longo da prorrogação, não vai dar, porque falar é o que está no contrato. Eu vi isso ao longo de 15 anos. Deputado, me permita interromper, claro. Para jogar essa bola também para o deputado Paulo Ganimi. A gente está falando dessas obras de infraestrutura, né, e todo esse processo todo, e isso impacta diretamente na competitividade da economia fluminense, né? E, deputado Paulo Ganimi, a gente tem visto, o senador Carlos Coutinho, deputado Hugo Léo, a gente tem visto que a indústria carioca fluminense ela reduziu 20% nos últimos 5 anos, até 2019. Então, assim, a gente está perdendo competitividade, a gente tem o ICMS, eu acho que um dos senhores falou sobre a questão do ICMS caro, na questão de combustível. Enfim, a gente tem tido todo esse problema contextual e agora realmente a pergunta que eu vou deixar para o deputado Paulo Ganimi, para a gente ir avançando nas nossas pautas, e eu vou até ser um pouco mais mediador na questão do tempo, para a gente conseguir trabalhar bem e discutir bem. Como é que o deputado Paulo Ganimi, como é que o senhor está, quais são as considerações acerca das medidas necessárias realmente para a gente equalizar a necessidade de investimento e a questão de despesa pública, né? Você citou essa necessidade de um controle, mas também a gente sabe que o poder público tem, sim, uma posição de às vezes, preponderância acerca dessas temáticas. Então, como é que o senhor está vendo isso tudo e como é que a gente casa? Bom, Felipe, eu acho que o equilíbrio entre a questão fiscal e a questão de investimento, ele passa muito também por trazer dinheiro da iniciativa privada. Quando a gente vê aí o próprio leilão da SEDAI, é um modelo nesse sentido. Quando a gente fala de concessões públicas, também vai nesse sentido. Então, eu acho que a gente não é nem mais uma questão ideológica, né? Eu, como um deputado liberal do Partido Novo, defendo sempre a menor participação possível do Estado na economia e tudo mais, que a gente traga investimento privado. Mas hoje,
A discussão não é mais ideológica, é uma discussão pragmática. Essa questão de não ter recurso, a crise fiscal, e a gente precisar trazer dinheiro da iniciativa privada, do exterior também, é por necessidade. É por necessidade. Você não precisa ser liberal para defender isso, hoje em dia no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa avançar nisso. Agora, tem investimentos, sim, que ainda requerem investimentos privados, ou públicos, desculpa, e eu concordo muito com a fala tanto do senador quanto do Hugo, que a bancada do Rio precisa se unir. Isso é uma realidade para todos os temas. Eu acho que a bancada do Rio de Janeiro é uma das mais desunidas que tem. A gente acho que não faz nem reunião de bancada desde antes da pandemia, mas não é só por isso, né? Porque realmente ela é desunida, muito ideológica, as disputas ideológicas falam mais alto do que o interesse do Estado do Rio de Janeiro. Tudo isso acaba prejudicando. Até mesmo na destinação de emendas de bancada, eu defendo desde o primeiro ano como deputado que a gente escolhesse projetos estruturantes, até porque a definição das emendas de bancadas é para esse objetivo, projetos estruturantes para o Estado, e não o que a gente vem fazendo, que é quase que virar uma emenda individual coletiva. As emendas de bancada têm sido isso. A gente pega alguns projetinhos, divide entre os deputados os valores e fica como se fosse um complemento da emenda individual. Ao invés de a gente escolher 2 ou 3, ou até um mesmo, grande projeto estruturante, resolver aqueles problemas, talvez em 4 anos de legislatura, a gente conseguisse resolver grandes problemas do Estado do Rio de Janeiro com grandes investimentos, sabendo que a cada ano, acho que a bancada tem cerca de 270 milhões de reais, me corrijam se eu estiver errado, o que entende muito bem desse tema, 270 milhões de reais. Imagina só, a gente não precisaria botar 270 milhões por ano, mas vamos dividir isso por 3. Em 4 anos, a gente estaria falando que um tema do Rio de Janeiro ia receber 300 milhões, mais ou menos, de reais para resolver o problema, que daria para resolver muita coisa. E agora não, agora a gente no ano manda 10 milhões para tal coisa, 4 para outra e não resolve nada. Fica sempre com puxadinho, com a obrinha não finalizada e tudo mais, e acaba que os problemas do Estado do Rio de Janeiro não são resolvidos. E esse tema também dos investimentos que deveriam ser feitos no Rio de Janeiro, das concessões, concordo plenamente. Inclusive, eu apresentei uma emenda na LDO, na CVT, até foi uma sugestão muito bem dada pelo nosso ex-secretário Delmo Pinho. Ele, um cara muito atuante, mesmo agora que não é mais secretário, está sempre ajudando, para justamente... só para concluir, para obrigar que parte dos recursos das concessões sejam destinados ao Estado onde está a concessão. Eu fiz 2, uma para a rodovia que não foi acatada, mas a de ferrovia foi acatada. Então, para o futuro, parte do problema vai ser resolvido. Agradeço, deputado. Só para anunciar, o deputado Hugo Leal tem um compromisso com a Comissão Mista de Orçamento, que vai iniciar agora às 11h. A gente agradece muito a participação, tá? E fica aí o convite para as próximas, hein? A gente tem que aprofundar mais o debate. Filipe, eu vou agradecer aqui, pedir licença para os meus 2 amigos, eu sei que estão muito bem representados, mas a Comissão Mista de Orçamento é importantíssima, exatamente pelo que nós estamos discutindo agora. Nós temos uma oportunidade, né? Eu sou o relator geral do orçamento, nós temos uma grande oportunidade de fazer uma comunhão de interesses aí em favor do Rio, principalmente dessas obras e projetos estruturantes. Para você ver como é que é a situação de todos os membros, eu acho que são 35 membros titulares e suplentes, senadores e deputados, só estou eu do Rio de Janeiro na Comissão Mista de Orçamento. Então, mas claro que num cargo de relevância, eu agradeço ao partido e agradeço a todos. Mas é importante, essa oportunidade de ser o relator geral do orçamento vai ter mais relevância se nós nos unirmos, como disse o Ganime e o Portinho, para que o Rio de Janeiro possa ter um objetivo de obra e um projeto estruturante que possa efetivamente colaborar. Tá bem? Eu vou pedir licença aqui e desculpas porque... Oi. Vou quebrar o protocolo aqui, eu vou fazer um pedido, aproveitando em público, verba para ciência e tecnologia, sobre o que falamos aqui hoje, e para habitação, unidades habitacionais, por favor, nesse orçamento. Portinho, faz lobby lá na CMO, estou à disposição lá, tá? Perfeito. A gente agradece, deputado Hugo Leal,
muitos trabalhos e vamos continuar o debate, né? A gente está falando sobre a competitividade da indústria fluminense. Impossível não falar da energia, né? Deputado Paulo Ganimi e senador Carlos Kurtin. A gente está falando do ICMS mais caro sobre energia, né? Isso tira para caramba a competitividade da indústria fluminense. Ao mesmo tempo, a gente tem visto o governo federal anunciar a retomada, ou desejo, pelo menos, de Angra 3, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, que é o coração energético do país. Então, aqui tem todas as matrizes energéticas, praticamente. A gente domina a cadeia da energia nuclear. Enfim, fora o óleo e gás, que por si só é o carro-chefe. Então, assim, energia, se falar de Rio de Janeiro sem falar de energia é impossível. Eu queria muito ouvir rapidamente as considerações dos senhores acerca da temática e ver como é que a nossa bancada no Rio de Janeiro, e como é que essas pautas podem ser trabalhadas melhor, né? E como é que a gente pode buscar mais de Brasília. Felipe, muito bem colocado, porque o tema energia é próprio do nosso Estado, né? O nosso Estado é o grande vetor do desenvolvimento energético do país, porque assim se posicionou, seja pelas suas reservas de petróleo, de gás, principalmente onde a gente já investiu muitos recursos no Porto do Açu, que vem se posicionando como um polo do gás natural do país e que foi ameaçado, eu quero lembrar, na MP da Eletrobras, passou por muito despercebido, mas lá no Senado a gente jogou duro, inclusive tive que jogar duro com o ministro Paulo Guedes, me ligou e a gente conseguiu chegar a um texto, porque a medida da MP da Eletrobras, eu até concordo sei que a posição do Ganimi, né? Eu também era contra o Ganimi, todos os jabutis. Por mim, vinha o texto original, ponto, de privatização. Mas a partir do momento que a bancada do Norte e do Nordeste, né, começou a enfiar os seus jabutis, reserva de mercado, né, para o Norte, para o Nordeste e para o Centro-Oeste, mas Norte e Nordeste principalmente, a gente tinha duas opções lá no Senado. Ou derrubava a MP inteira, que seria, eu acho, muito prejudicial, porque eu entendo que a privatização é importante da Eletrobras, de todo o setor, né? Ou a gente defendia o Rio de Janeiro, também puxando uma reserva de mercado, porque esse vetor do gás natural que estava no Rio, com aquela reserva lá para o Norte e Nordeste, ele estava invertendo esse vetor, estava indo para lá, porque se eu tenho compra garantida numa lei lá em cima, no Norte e Nordeste do país, para que eu vou investir aqui em termoelétrica? Para que eu vou ampliar o nosso parque de geração aqui no Rio de Janeiro, que é a nossa vocação futura, certamente? Então, tentei, pelo menos, lá equilibrar isso. Então, traz uma reserva para o Rio, porque continua sendo interessante investir, porque a gente tem que tirar o gás de dentro do mar. Isso é muito importante, não pode desestimular isso. O que se queima de gás, né, o que se reinjeta de gás, poderia estar na casa do brasileiro. E, voltando a esse assunto de igual importância de desenvolvimento estratégico, eu acho que o governo do Estado deve estabelecer como importante para o desenvolvimento a rota do gás 4B, né? B4, como chamam, que é lá de Itaguaí, onde já tem um projeto que é para tirar o gás de dentro do pré-sal lá da região, né? Trazer para Itaguaí, e com 35 quilômetros de gasoduto a gente chega em Paracambi, aliás, estou aqui perto, hoje, a gente chega em Paracambi e joga na rede. Energia é rede, gente. Não precisa sair construindo duto pelo Brasil inteiro, basta aproximar, puxar de onde está mais próximo e jogar na rede. A rede é que percorre o Brasil, o linhão, né? Que sai lá de Paracambi e vai para o norte do país, passando pelo centro-oeste. E eu tentei até, ao invés da reserva, nessa MP da Eletrobras, eu tentei garantir os recursos para essa obra, né? Mas, infelizmente, houve uma resistência do ministro de Minas e Energia a isso, inclusive confundiu Itaguaí com Itaboraí, me deixou muito surpreso, porque é carioca, e ele dizia, não, isso já está lá. Eu falei, não, essa rota 4B não, já está em estudo. Aí fui ver, ele estava falando de Itaboraí, e que compete, tem nada a ver, tira dessa mesa, isso aí já é outra questão. Ele estava querendo puxar para Itaguaí. Então, eu acho que isso é importante, é uma acho, dos pontos estratégicos que o governo devia... porque esse gás está indo para Santos, tá? Em vez de ir para Itaguaí, Paracambi, está indo até para uma distância maior para São Paulo.
que está no planejamento lá da Equinox. A outra questão aí, a questão de Angra 3, né, energia nuclear, eu acho que a gente está indo... É lógico, a energia nuclear ela supre, né? Mas é um risco ambiental, enfim, eu ainda acho que as energias alternativas, o gás, né, eu acho que a gente deveria investir mais nisso, na eólica, na solar, principalmente, né? Então, acho que, de novo, cabe ao governo liderar, ao governador liderar e estabelecer o que é estratégico para o desenvolvimento do nosso estado. Falamos do aeroporto, falamos da ferrovia 118, e agora coloco mais um ponto estratégico, que é a rota 4B ou B4, lá em Itaguaí do Gás, né? E, além disso, poder ampliar o parque de produção solar, né? Eu vejo aí o custo que muitas prefeituras e o próprio governo tem de energia, né? E que poderia ser amenizado a longo prazo, investindo na captação de energia solar, ao menos para os próprios prédios públicos, que seria uma economia certamente de longo prazo. Sem contar numa questão que eu acho também estratégica, até porque o Rio de Janeiro tem um parque automotivo importante, aqui perto de onde eu estou em Porto Real, né? Aqui, Resende, Porto Real, é um grande conglomerado. Isso a gente tem que estimular, trazer mais empresas e trazer empresas que investam no carro elétrico, né? Esse é o futuro, gente. O Brasil é um dos maiores exportadores de carros do mundo, porque temos um parque automotivo incrível aqui. Mas se o mundo mudar a sua matriz energética, né, para o carro elétrico, a gente vai estar no tempo da carroça, a gente vai perder essa oportunidade, a gente tem que acompanhar isso, né? E, às vezes, muitos falam, é só incentivo fiscal? Não. Às vezes, tem outros incentivos, como boas escolas, boa infraestrutura nas cidades onde já temos aqui os parques, né? Possibilidade das rodovias carregarem, né? Terem postos de carregamento. Não adianta você ter um carro elétrico e não conseguir ir do Rio a Belo Horizonte. Você vai do Rio ao Rio Grande do Sul, mas a Belo Horizonte você não vai porque não tem onde carregar, né? Então, a gente tem que começar a olhar um pouquinho para frente, a longo prazo, né? Isso, a gente olhou muito para trás. Agora, eu acho que tem que estabelecer os nossos pontos futuros de desenvolvimento estratégico. E perfeito, pegando esse gancho também, a gente está falando disso, você está no RIP aí, né? No Centro Automotivo do Estado, onde, enfim, então, é o grande cluster automotivo, e a gente pensa, quando fala em cluster automotivo, não é só as empresas que fazem os carros, né? Toda a cadeia, né? Tem pneu, tem a parte de ferragens e tudo. Enfim, e deputado Paulo Ganimi, as suas impressões sobre... a gente falou de energia, a gente falou sobre essa perda de competitividade. O senador Carlos Coutinho está perto ali do cluster automotivo, que é muito importante para a indústria fluminense. E como é que a gente consegue ir avante, né? Como é que a gente consegue ir para frente em atrair mais, em conseguir, né, nesse ambiente, às vezes, hostil de negócios, né? Como é que a gente consegue, né, equalizar isso, trazer mais interessados, né? Bom, Felipe, eu venho dessa indústria, né? Trabalhei na Michelin boa parte da minha vida, né? Inclusive, nessa região ali de Resende, Itatiaia, que é uma localização muito privilegiada entre Rio e São Paulo, e por isso não à toa que concentra também boa parte da indústria automotiva ali. Eu acho que a energia é fundamental. O tema da energia, eu sou um dos grandes articuladores, vamos dizer assim, do Congresso nesse tema da energia, sou membro da Comissão de Minas e Energia. A Lei do Gás foi uma matéria que eu participei muito ativamente, desde do requerimento de urgência, que foi de minha autoria, para que fosse votado no plenário. Então, assim, é algo que eu reconheço como grande motor, pode ser um grande motor para o desenvolvimento do Rio, ou para a retomada, né, da indústria até. Porque quando a gente fala da Lei do Gás, a gente não pode pensar só na energia. A energia é fundamental, mas a gente tem que lembrar que a indústria precisa do gás também. A indústria precisa do gás, por exemplo, como energia para as suas caldeiras, para aquecimento também do seu próprio processo produtivo. Ela precisa do gás como matéria-prima para vários setores, desde da química até cerâmica, o fertilizante, por exemplo. O Brasil, acho que importa a maior parte, quase que a totalidade dos fertilizantes que a gente consome no Brasil, sendo que é um país agro, né? Que o agro
gigantesco, o maior setor, talvez, da economia brasileira, e a gente está importando fertilizante. Com a lei do gás, a gente pode trazer isso também para o Brasil e para o Rio de Janeiro, porque a maior parte da reserva de gás no Brasil, é uma produção de gás no Brasil, está no Rio. Tá no Rio. Com relação à MP, né, eu discordo um pouco aí do Portinho, porque primeiro que eu não acho, eu sou super favorável a gente defender o Rio de Janeiro, eu defendo muito o Rio, falei até da nossa emenda na LDO, que garante que os recursos sejam empregados no Rio, mas eu acho que isso é válido quando a gente está sendo prejudicado ou quando a gente não está prejudicando outros estados. Quando a gente faz reserva de mercado, eu entendo o lado dele, quando ele fala, não, mas outros fizeram, a gente tem que fazer também. Não, pode ser até bom no curto prazo para o Rio, mas é ruim para o consumidor, porque quem vai pagar a conta no final é o consumidor, e a gente só está criando mais reserva de mercado, mais custo para o consumidor, porque isso vai ser pago pela gente, na conta de luz, tudo mais. E também fazer com que... É importante trazer o gás para cá, sim, para o Rio de Janeiro. Né? Eu estou em Brasília, mas eu falo para cá, para o Rio de Janeiro de novo. É importante trazer esse gás para o Rio de Janeiro, porque ele traz a indústria que eu mencionei, traz os investimentos em energia. A gente está vendo até lá no Porto do Açu, já impacto, em outras regiões também, investimentos que podem vir por conta disso. E também porque o custo da energia, o custo de transmissão é relevante dentro do custo da energia. Então, é importante que as fontes de energia estejam cada vez mais próximas do mercado consumidor também. E aí eu concordo plenamente com ele com relação às fontes renováveis. As fontes renováveis geralmente são investimentos menores, apesar de a gente já ter aí as grandes fazendas, né, de energia solar, eólica, mas a gente consegue trazer essas fontes renováveis, sem falar que elas são renováveis, o que é muito positivo, para mais próximo da população. E quanto ao carro elétrico, parece até que ele leu o meu artigo para o Diário do Rio, porque ele falou exatamente o que eu defendi no artigo sobre carro elétrico. Concordo, não vou nem repetir, porque eu concordo em número, gênero e grau. A gente deve ter bebido na mesma fonte, porque concordo com tudo que ele falou sobre a questão do carro elétrico. Aproveitando o gancho, né, a gente está falando de grandes cadeias, impossível não abordar a questão do imposto sobre importação, né? Enfim, essas grandes cadeias acabam que na linha de montagem, por exemplo, da questão do carro, a gente tem produtos específicos que precisam de matéria-prima importada. O senhor falou agora da questão, mudando de assunto um pouco, atrelando ao gás, a questão dos fertilizantes. Enfim, a gente tem a carga tributária brasileira, que é pesadíssima, a gente tem o ICMS aqui no estado, em algumas áreas são bem pesadas, né? Então, como é que a gente equaliza isso? Eu falei depois de exportação, mas são tantos outros que essa sopa de letrinhas, né, do tributária brasileira, que atrapalha muito o ambiente de negócios, né? Eu vou pedir as considerações dos senhores, depois eu quero puxar mais uma pauta, até pelo avançar da hora, né? Porque é uma pauta que a gente não pode deixar de abordar, mas eu vou abrir o microfone aí, por favor. Senador Carlos Portinho. Filipe, eu agradeço, eu só vou ter que pedir licença, que eu tenho um compromisso em Volta Redonda. Então, eu vou aproveitar aqui e vou passar o bastão para o encerramento e para o outro tema, que eu fiquei até curioso saber qual é, para o meu querido Paulo Ganimi, porque eu cada dia mais eu admiro, porque vejo que temos muito mais convergências. Então, deixa eu quebrar o protocolo aqui, puxar logo o próximo tema, e aí o senhor faz o grande finale e vai para os seus compromissos. Basicamente é o seguinte, a gente está falando de Rio de Janeiro, não tem como abordar o pleito do ano que vem, como todas essas temáticas casam com o pleito de 2022, né? Então, a gente tem um governador, o Rio de Janeiro, né, com uma crise política que culminou ali com o impeachment do ex-governador, um novo governador que tem um perfil de diálogo, né, tanto com a LERJ, essa busca por composição, essa busca por alinhamento com o governo federal para atrair, e um diálogo também com a bancada do Rio de Janeiro. Tenho visto o governador, né, conversar com muitos dos senhores. Como é que a gente consegue casar todas essas pautas de desenvolvimento, de colocar o Rio de Janeiro na prioridade, na ordem do dia, com o pleito do ano que vem, com todas essas movimentações políticas que têm acontecido? Eu sei que é um tema espinhoso, mas a gente tem que se abordar, né, até para conseguir analisar bem o cenário. Acho que é o nosso papel aqui, né, Carol, né, o pessoal que trabalha com ações governamentais, é isso. Não, muito bom, então, que eu consigo aí casar todos os assuntos. Eu acho que esse debate aqui mostra, né, que a gente tem novos políticos no Rio de Janeiro. Não sei se são melhores ou piores do que os outros, não estou comparando, sei que são novos, né? Fico feliz de ter realmente
mais convergências do que divergências com o Ghanimi, porque já admiro o trabalho dele e falo aqui sem nenhuma questão partidária, ao contrário, porque eu acho que a democracia é isso, é feita de vários atores, vários pensamentos, né? Eu gostaria muito de poder ter um novo no ano que vem junto conosco, né? Acho que o Cláudio Castro, o governador, ele é uma figura nova na política também, né? E que tem mostrado habilidade. Não teve, talvez, tanto tempo para exercer o mandato, mas nesse tempo que teve, mostrou habilidade de saber governar, de saber aproximar os atores políticos, sem perder a sua autonomia, diga-se, né? A autonomia que um governador deve ter, né? E espero poder participar de uma grande frente ampla pela reeleição dele, isso é um fato, já está colocado na imprensa, sem desmerecer nenhum outro, porque sei que o Novo muitas vezes não coliga, mas respeito, vai apresentar um nome certamente também à altura, isso engrandece o debate. Mas para o Rio de Janeiro, eu acho que é importante esse alinhamento, não uníssono, mas assim, é uma conciliação, né? E que todos possam contribuir para um plano de governo que foque nesse desenvolvimento econômico do Estado, no que é estratégico para gerar emprego. A gente falou aqui do parque, só a Volkswagen aqui são 6.000 empregos, só a Volkswagen, diretos, tá? Sem contar aqui que ainda temos a Nissan, ainda tem a Peugeot Citroën, né? A Stellantis, agora o nome que vem Fiat e Jeep junto. A gente tem aqui ainda enfim, a Jaguar. Exatamente. Tem um parque automotivo que gera emprego. Então, a gente tem que pensar no que é estratégico. Eu acho que todos esses atores, independente do partido, devem contribuir para esse debate. Acho que o Rio de Janeiro vai entrar nesse período eleitoral, assim como o Brasil, um ano antes. Aí eu vou falar do cenário nacional. É muito difícil, né? Poucos acertaram quem ganharia a eleição um ano antes. Aliás, na maioria das vezes erraram, e não é só a eleição do Collor nem do Bolsonaro, mesmo a eleição do Fernando Henrique não era, né, um ano antes a pule da vez, né, a pule de 10. Isso também, o Lula perdeu várias para conseguir, então acho que é muito cedo, acho que há um espaço ainda de construção. Isso no plano nacional, que vai interferir, não tenho dúvida, tanto nos arranjos partidários, né, das candidaturas no ambiente doméstico nosso do Estado, quanto das candidaturas a governador, né? Acho que a gente deve ter algum candidato de esquerda, naturalmente, com um discurso antagônico, e tem espaço para esse discurso. Infelizmente, o governo federal deu esse espaço, né? E precisa retomar esse espaço. Espero que veja a tempo, porque, principalmente no Rio de Janeiro, o presidente perde muitos eleitores, né? Em São Paulo também, em Minas também. Ele deveria estar mais preocupado com o mapa geopolítico do nosso país para as próximas eleições, né? E nada impede que surja. Eu não gosto de falar em terceira via, não, porque eu só acho que vai haver duas, né? Agora, não acho também que nenhuma das duas está consolidada. O próprio presidente Lula, né? Ele vem muito de um recall, mas na hora que entrar, botar o pé na rua, a gente tem que ver o que vai acontecer, porque as pessoas têm memória, alguma memória ainda, né? Do todo o ambiente de corrupção que a gente viveu recentemente, que isso não é bom que volte, né? Não estou dizendo que todos à esquerda são assim, mas é a última imagem que ficou de um governo de esquerda, né? E a esquerda tem uma dificuldade de se unir, né? Isso é histórico mundial, né? Isso abre aí espaço para outras candidaturas, mas acredito que o governador ele vai ter a capacidade de manter essa com grande conciliação e apresente pauta. E só para encerrar, acho que a grande pauta, complementando a fala inicial até do meu amigo Paulo Ghanimi, além da segurança e da saúde, que é evidente, acho que é trabalho. Acho que o discurso da próxima campanha é trabalho. Eu estou falando trabalho, não necessariamente emprego, porque as relações mudaram, principalmente com essa pandemia, e a gente tem que gerar postos de trabalho, incentivar o empreendedorismo, os negócios, melhorar o ambiente de negócios, né? A gente viu a eleição do Biden, o discurso dele foi em cima de trabalho. Será, sim, o próximo.
tanto nacional, na corrida nacional, quanto na corrida aqui do nosso estado. Queria agradecer e vou passar o palavra ao Anime, que também me representa como parlamentar do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, pela oportunidade. Obrigado, hein? Grande abraço. Um abraço, Portinho. Obrigado. Deputado, a palavra está com o senhor e a gente pode caminhar para as conclusões finais, né? Assim que o senhor terminar, obviamente, e, por favor. Olha, cenário político para 2022, assim, nível federal, eu discordo um pouco do senador quando ele não vê espaço para uma terceira via, né? Eu nem gosto também do termo terceira via, acho que terceira via é já dizer que sai atrás, que sai como uma opção e não como a principal opção. Eu acredito muito que a política está mudando, as pessoas estão começando a não querer mais o menos pior e tampouco também aquele que defende só uma parte da população. Para mim, é isso que a gente vê hoje na política nacional, em que a gente tem lá um grupo que apoia o Lula ou algo similar, que quer atender uma parte da população, e o Bolsonaro, que quer atender uma outra parte da população. E, na verdade, o que eu acredito é que vai surgir um nome ali no meio que quer trabalhar para o Brasil como um todo. Por exemplo, a gente está falando aí de um presidente que briga com o governador de São Paulo, que também tem culpa na discussão, não coloco só a culpa no presidente, e por conta disso ele tenta sabotar São Paulo, por exemplo. Só que quando ele sabota o governador de São Paulo, ele está esquecendo ali que tem milhões de brasileiros que vivem no estado de São Paulo. Então, eu acho que essa discussão de não ter espaço para um caminho alternativo, né, para uma opção que não seja Lula ou Bolsonaro, eu discordo, eu acho que falta muito para a eleição também, concordo com o senador, acho que a gente tem muita coisa para mudar até lá, e eu tenho grande esperança que surja um nome, e que seja um nome de calma, que apazigue os ânimos, que una o país, que trabalhe pelo Brasil como um todo, que mesmo com divergências ideológicas, eu tenho divergências ideológicas com vários partidos e várias pessoas, mas não por isso eu não posso conversar, né? Quando tenho rodado muito o estado do Rio de Janeiro, eu busco todos os prefeitos, independente do partido político, todos os vereadores, que a gente tenta falar também, não tem partido político, porque o interesse é a população de cada cidade, do estado do Rio de Janeiro. E o presidente da República tem que ser a mesma coisa. Olha, ideologia é válida para que cada um entenda como é que cada um pensa nas soluções que tem para o país. Isso dito, depois não tem que ser guerra, não pode ser briga por conta de ideologia. Ideologia vale para a gente discutir soluções, para refletir propostas, para até mesmo querer compor com pessoas que pensem mais parecido com você. Mas até mesmo a diversidade de ideias e de ideologias, ela é válida. Então, acho que a gente não pode querer também ter um país ou uma visão de política mono-ideológica ou monopartidária, não. A gente tem que ter essa divisão, essas discussões, é saudável para a democracia, fazer a gente refletir até mesmo, por exemplo, no meu caso, quando eu discuto com deputados do PSOL, por exemplo, isso melhora a minha reflexão sobre um tema, isso melhora a minha análise, até mesmo as minhas respostas sobre determinado tema. Então, acho que a gente precisa encontrar esse caminho, essa pessoa, e eu acho que é viável, que vai surgir. Não vou dizer aqui nomes, mas eu acho que tem nomes já aí no cenário que podem ser essa opção. E, no nível estadual, eu concordo até com o senador. Eu acho que o Cláudio Castro é um cara bem razoável, que é muito mais, como é que eu diria isso, muito mais racional, ponderado que o antigo governador Witzel, né? Não tem comparação. Ele é uma pessoa que a gente interage muito bem. Inclusive, ele fala, o senador Portinho fala de uma união pelo Rio de Janeiro. Eu sempre sou da seguinte teoria: eu posso discutir, discordar e disputar nas urnas com qualquer um, ou apoiar nas urnas. Acabou a eleição, quem ganhar vai ter meu apoio, porque, como eu falei, o apoio é pelo Rio de Janeiro. E isso é válido. Tanto que, durante esse mandato, meu mandato, no envio de emendas, a gente mandou emendas para todas as cidades que se inscreveram no edital, tiveram seus projetos validados, aprovados,
eu faço um edital de emendas, independente da coloração partidária. Eu nem tinha cidade que eu não sabia nem direito quem era o prefeito. No Rio de Janeiro mesmo, a gente enviou alguns milhões de reais para a saúde da cidade do Rio, e eu era totalmente contra o prefeito Crivella. Achava ele um péssimo prefeito, falo isso com tranquilidade, mas não por isso eu deixei de contemplar a cidade do Rio de Janeiro com emendas para projetos que faziam sentido. Então, a união pelo Rio de Janeiro, ela tem que sempre existir, e volta naquele ponto que a gente falou, a nossa bancada do Rio não é unida, porque a discussão ideológica ela não pode ser maior do que o interesse da população do nosso Estado. Agora, quando a gente fala de projetos políticos, a gente tem divergência, né? A gente vê já, desde a composição da candidatura para governador em 2018, né? O Cláudio estava junto com o Witzel, mas mais ainda eu destacaria até o secretariado que ele compôs quando o impeachment foi consolidado e ele assumiu o governo. Eu acho que compor politicamente, tentar trazer partidos e discutir com partidos, com lideranças partidárias, é sempre positivo e vale a pena. Agora, nomeação de secretariado com interesse puramente político, quando a gente vê pessoas que não são qualificadas para o seu posto, entrando no lugar de pessoas que eram qualificadas, até nisso, parando para ver, apesar de tudo que o Witzel fez, não que o secretário dele fosse perfeito, né? Longe disso, até porque teve gente que foi presa ou envolvida em escândalo de corrupção, mas era um quadro mais técnico do que está sendo composto hoje pelo governador Cláudio Castro. Então, eu acho que ele é uma figura boa, correta, no sentido de tentar fazer as coisas da maneira certa, da maneira dele, mas quando a gente fala de mudança do quadro político, eu não vejo essa intenção na realidade. E isso, muita gente falou assim, mas por que a gente vai votar em alguém diferente, novo e tudo mais, se a gente teve a experiência com o Witzel em 2018 e deu no que deu? Porque é só olhar para o lado, para o estado aqui do lado, e ver, por exemplo, o governador Zema, que não é só o Zema. Se o Zema estivesse lá sozinho, ele é um baita cara, super competente, profissional, alguém admirável, mas ele sozinho, junto com grupos políticos que estão fazendo sempre tudo de errado e tudo que deixou o Rio de Janeiro no estado que está, que fez com que a gente teve 6 governadores com problemas políticos, ele também ia estar com problema, porque não tem salvador da pátria, não é só um indivíduo. Então, não basta, né, a gente, não vou entrar no mérito do Cláudio Castro, mas não basta o Cláudio Castro ser bem intencionado se ele está trazendo para o governo dele aqueles que fizeram que o Rio de Janeiro estivesse no caos que está. Não estou falando nada contra a política. A boa política é importantíssima. Eu entrei para a política porque eu acredito na política. A gente fala aqui, a gente teve aqui 3, outros 2 parlamentares, né, o Cláudio, o Leal e o Carlos Portinho, que para mim fazem boa política, pelo menos do que eu vejo. Isso é saudável. Eu não teria nenhum problema em tê-los, por exemplo, numa discussão de composição de governo. Mas o resto que a gente vê dentro de um governo do Cláudio Castro, fala, olha, é isso que o Rio quer? Ou a gente está caminhando para o mesmo destino que a gente teve nos últimos governos? Eu bato na madeira e torço que não, torço que o Cláudio consiga blindar o governo dele para que não aconteça a mesma coisa. Mas não é o que a gente vê nesse cenário. E isso me preocupa muito em relação a qualquer projeto nesse sentido. Perfeito. Todos nós que estamos aqui torcemos, né, pelo avanço do Estado do Rio de Janeiro, do crescimento também do nosso país como um todo, da valorização da unidade federativa Rio de Janeiro, no final das contas, a gente vê, né, como é que foi esvaziado ao longo desse tempo, mas é muito bom ver como é que tem parlamento, como existem parlamentares como o senhor, o senador Portinho e o deputado Hugo Leal, que são tão ativos, né, e buscam sempre melhor aqui para o nosso Estado. Quero agradecer, mas antes, aproveitando, né, como um bom profissional de relação governamental, não posso deixar de fazer logo, pedir, né, eu estava conversando aqui no chat com a nossa presidente, pedir para que o senhor olhasse com carinho o projeto da regulamentação da atividade que está na Câmara. A gente, obviamente, eu vou mandar para a sua assessoria novamente todo o nosso material. É importante que essa temática vá para frente, né? É estratégico para o país, é o fortalecimento da democracia brasileira, é o amadurecimento institucional. Então, representa muita coisa. Carolina, se você quiser também fazer alguma colocação, por favor. E
por mim, esse evento foi maravilhoso, foi muito bom, pessoal. Acho que deu para discutir muito o Rio de Janeiro. Não, Felipe, só parabenizar. O deputado Paulo nos recebeu recentemente para falar sobre a regulamentação. Sem dúvida, ele, inclusive, nos trouxe ideias muito bacanas aí para a gente avançar nesse debate. Agradecer toda a audiência aqui que esteve conosco, a fio aqui durante essa manhã, e nos colocar à disposição mais uma vez aí para o que se fizer necessário. Perfeito, então. Então, pessoal, vou encerrar o nosso evento. Muito obrigado a todos os convidados. Eu agradeço ao deputado Paulo, em nome de todos os outros também, e obrigado a todos que participaram assistindo. Bom dia a todos. Felipe, se eu puder só agradecer aqui, obrigado pela disposição com relação a esse tema. Carolina, como falou bem, fiz até um vídeo, está no meu canal do YouTube, sobre o tema do lobby, é super importante. E falar que teve vários comentários aqui, desde a Petula, outras pessoas, sobre o agro. E eu estou super à disposição, ainda mais depois de voltar do interior do Rio, acho um tema fundamental. Então, quem quiser discutir comigo, conversar sobre o agro do Rio, Embrapa, tudo mais, eu já mandei emenda para a Embrapa, mas estamos dispostos a ajudar ainda mais. Tá bom? Obrigado aí, Felipe. Obrigado, Carolina. Obrigado por tudo. Parabéns pelo evento, muito bacana mesmo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Bom dia.